E a torcida do Bahia tá feliz, né? Venceu mais uma na Série A, 1-0 contra o Bragantino, e de forma merecida, de certo modo, pela grande atuação de Gabriel Xavier, pela boa atuação de Marco Felipe, pela boa atuação da defesa de modo geral, e óbvio, Tassiano, Tacitano, esprocou mais uma vez, fez o gol da vitória do Bahia ontem, e o Bahia está na vice-colocação, na segunda posição aí da Série A. Detalhe rápido para a estatística: nos últimos 4 jogos do Bahia, o Bahia só sofreu um gol, que foi o gol contra o Botafogo, numa bela jogada de Júnior Santos, entregando a bola para Oscar Romero. Oscar Romero dá em Jefinho, o Jefinho faz uma tabelaça ali com o Eduardo, e o Botafogo faz um gol no Newton Santos, no Bahia. E eu acho que isso aqui não é por acaso, isso aqui não é, aconteceu porque aconteceu de forma randômica. Não, isso tem nome e sobrenome. Gabriel Xavier trouxe uma grande solidez para a defesa do Bahia nos últimos jogos. Mas não só o Gabriel Xavier, eu tenho que dar César o que é de César. O senhor Luciano Juba tá muito mais seguro lá no setor esquerdo. Tá marcando muito melhor do que ele já marcou aqui no Sport e do que ele já marcou aí também no Bahia, de certo modo. Então o Juba evoluiu bastante. E o Santiago Eras também está trazendo uma proteção para a defesa muito melhor. Então, eu vejo que além do trabalho tático de Rogério Ceni estar mais bem encaixado nesse esquema do 4-5-1, com Everaldo recompondo ali pela direita, marcando, e aí Tassiano recompondo pela esquerda e Cauli ficando meio que de um falso 9, você aumenta ali um pouquinho mais o poder da marcação do time. Os jogadores individualmente, eles estão melhores, velho. Estão jogando mais mesmo, estão mais seguros defensivamente. E óbvio, é sempre bom frisar, Gabriel Xavier mudou o patamar do Bahia positivamente na defesa. Me surpreendendo até, inclusive, tá? Mas vamos lá para a tabela, vocês estão vendo aqui, né? O Bahia é segundo colocado com 13 pontos, mesma pontuação do Atlético Paranaense, que a diferença é no saldo de gols. O Bahia sofreu 6 gols, enquanto o Atlético Paranaense sofreu apenas 3, porque os dois marcaram 9 gols em 6 jogos, e o Bahia está com 3 gols de saldo ali, está fazendo uma belíssima campanha até o momento. Flamengo vem em terceiro com 11 pontos, Botafogo em quarto com 10, aí o Cruzeiro está com 10 pontos em quinto, o Cruzeiro faz uma ótima campanha também. Detalhe aqui que o Cruzeiro tem um jogo a menos do que o Bahia, o Atlético Mineiro tem um jogo a menos também do que o Bahia, está com 9 pontos, inclusive o próximo confronto do Bahia é o Atlético Mineiro no Mineirão, jogo dificílimo para o Bahia. Depois vem o Bragantino na sétima posição com 9 também, já com 6 jogos. Palmeiras em oitavo com 8 pontos em 6 jogos. São Paulo com 7 pontos em 5 jogos. O Inter com 2 jogos a menos está com 7 pontos. Aí depois vem o Fortaleza com 7, Grêmio com 6, Vasco com 6, Criciúma com 5, Juventude com 5, Corinthians com 5, Fluminense com 5. E a torcida do Bahia nem olha mais, né? A segunda parte da tabela. Nem está muito preocupada em secar a Vitória, secar a Juventude e Criciúma, porque, muito pelo contrário, né? A torcida do Bahia torce para eles vencerem, porque o Bahia não briga mais para não cair. Mudou o patamar do Bahia. O Bahia hoje ele briga de décimo para cima. Então, quanto mais Vitória, a Juventude e Criciúma tirar pontos da galera lá de cima, é melhor. Não Vitória, né? Que a torcida do Bahia não quer que o Vitória pontue, não. Bom, meus amigos, e aí é o seguinte, mais uma vez, a gente olha para a sequência do Bahia na Série A até o momento, e ele é muito interessante, porque o Bahia ele não fez 13 pontos contra a Juventude, Atlético Goianiense, Cuiabá, Vitória e, sei lá, Vasco não, pô, que são times lá da parte de baixo da tabela. O Bahia ele fez muitos pontos contra a galera lá de cima mesmo. Tipo, apesar de ter perdido na estreia contra o Internacional, eita, gaguejei. Apesar de ter perdido na estreia contra o Internacional, vence logo em sequência do Fluminense, que é um time que vai ficar no meio da tabela para cima na Série A, que é de Libertadores. Empata contra o Vitória no Barradão. Aí depois ganha do Grêmio, que é um time de Libertadores, que em tese vai ficar de décimo para cima na Série A. Depois ganha do Botafogo, que é um time de Libertadores, que em tese vai ficar de décimo para cima na Série A. E venceu ontem do Bragantino, um jogo dificílimo contra mais um time em tese de meio de tabela para cima da Série A e que esse ano está disputando a Sul-Americana. Então é um início muito promissor do Bahia, que ainda vai pegar Criciúma, que ainda vai pegar o Vasco, que ainda vai pegar o Juventude, que ainda vai pegar o Atlético Goianiense, que ainda vai pegar o Cuiabá nesse primeiro turno. Então, assim, é um Bahia que, porra, vai ser forte, viu? Vai ficar forte ali no G4, G6, pelo menos por um bom tempo, eu diria, nessa Série A aí. E tem uma janela de julho. Se contratar boas peças, tem uma perspectiva muito boa de brigar por esse G4 aí, pelo menos, e conseguir uma vaga na próxima Libertadores. É realidade, pela bola que joga, pelo grupo que tem e pelo poder financeiro, eu acho que pode sim brigar por essa vaguinha no G4 ou pelo menos no G6 na Libertadores. Quantos reforços o Bahia precisa para, de fato, brigar forte por aí? Cara, eu acho que não precisa de muitos reforços, não. Tipo, precisa contratar 5 jogadores. Não, acho que, sei lá, 2, 3 peças ali pontuais chegando para agregar. Eu acho que pode ajudar muito o Bahia. Sei lá, talvez mais um zagueiro.
até porque Canu não passa toda aquela segurança, como o Gabriel Xavier passa e tal, talvez o zagueiro ali para disputar a titularidade pela esquerda. Aí você pode pensar um pouquinho mais lá para frente, trazer mais um ponta à esquerda, pode ser interessante. O Iago Borducci está chegando aí no meio da temporada, em julho, do Augsburg, né, do Campeonato Alemão, time que jogou agora o Campeonato Alemão. Então, pode ajudar também. Então, é um Bahia mais encorpado, mas 3 peças no máximo, acho que o Bahia trazendo, pode brigar sim por esse G4. Sem mais enrolações, vamos para o gol de Tassiano, numa bela jogada do Bahia em transição, que começa com ele, Gabriel Xavier, monstro, melhor em campo ontem, consegue ganhar no pé de ferro do jogador do Bragantino, ganha outra vez, ele já ganha soltando o passe para Everton Ribeiro. Everton Ribeiro dá um belíssimo passe para Cauli, Cauli solta para Tassiano, que já domina girando e chutando, sem dar a oportunidade para o goleiro Cleiton ter reação, e o Bahia faz 1-0 no primeiro tempo. No primeiro tempo foi uma vitória merecida, o Bahia teve um pouco mais a posse de bola, conseguiu controlar mais a equipe do Bragantino no seu campo de ataque. Apesar disso, não foi um jogo fácil. O Bragantino foi um time que impôs muita dificuldade ao Bahia, cara. Não tem aquele jogo que você fala, cara, não é que a gente jogou muito mal, não é que a gente foi pressionado pelo Bragantino porque taticamente a gente fez um péssimo jogo. É porque tem um outro time do outro lado que também tem um bom time, qualificado, tem um Elinho que é um inferno para marcar ele, extremamente rápido, extremamente habilidoso. Mosqueira entra no segundo tempo. Também é um cara que faz um inferno na defesa do Bahia, é muito rápido, muito habilidoso, são jogadores novos, a maioria do Bragantino. Ó. Olha a média de idade do Bragantino, 24,6 anos. É um time absurdamente novo e rápido, então é difícil de marcar esse time mesmo. Mas é um primeiro tempo que o Bahia faz aqui, ó, com mais posse de bola, 53-47, finaliza um pouco mais em gol, 3-1 em finalizações na barra, é um time com um pouquinho mais de volume, tá? Teve uma chance clara desperdiçada no primeiro tempo, então assim, dá até para entender que o Bahia não conseguiu fazer o mesmo jogo que fez contra o Fluminense, não conseguiu fazer o mesmo jogo que fez contra o Grêmio, que o encaixe do jogo foi maior, e que do meio para frente o Bahia fluiu melhor. Nesse jogo até que consegue fazer boas jogadas, né? O Everton Ribeiro consegue criar boas jogadas com o Cauli, junto com o Tassiano, flutuando muito pela direita do campo. O Bahia construiu muitas jogadas dessa forma, com muita triangulação. Cauli, Everton Ribeiro e Tassiano. Foi muita aproximação ali por esse lado direito. Everaldo foi um cara sumido em campo, tá? De verdade, todos os jogos do Bahia na temporada, eu acho que esse foi o primeiro que eu falei. Cadê Everaldo? Ele não tá jogando não, é? Tipo assim, eu não vi ele tocar na bola praticamente, em toda a partida. Em todo o primeiro tempo, foi muito mal Everaldo, ficou sumido, né? E de certo modo ele fica um pouquinho vendido nesse esquema, que ele tem que jogar meio que deslocado de ponta direita. Mas enfim, ontem de fato ele foi para mim o pior em campo do Bahia na partida, porque ele não tocou na bola praticamente no jogo todo. Foi pouquíssimo acionado, pouquíssimo participativo na partida. Só por isso, não é que ele foi horroroso, errou todos os passes que tentou, não é que ele não tocou na bola praticamente. Deixa eu até ver quantas ações no jogo Everaldo teve no jogo ontem. Ó, Everaldo teve, cadê ações no jogo? Ações com a bola, 31. A Marcos Felipe eu tenho certeza que teve mais ações com a bola do que Everaldo. Teve quase que o dobro, 57 ações no jogo. Canu, eu coloquei aqui os zagueiros, né? Que teve mais ações, óbvio que o Bahia foi mais atacado. Teve 76 ações com a bola, o Gabriel Xavier. E quando a gente compara com a galera que atua um pouco mais no ataque, Everaldo teve até mais ações do que Tassiano, 31 contra 30. Tassiano teve 30 ações com a bola. Mas assim, Tassiano foi mais efetivo, né? Fez o gol que decidiu o jogo. Não acho que Tassiano fez um grande jogo. Individualmente falando, ele fez o gol da vitória, que decidiu e colocou os 3 pontos na conta do Bahia, mas tirando o gol, ele também não fez muita coisa, porque de fato, o Bahia do meio para frente ontem não conseguiu ser o mesmo Bahia que criou tantas situações claras de gols, como foi nos outros jogos aí, até na Copa do Brasil contra o Criciúma. Então, foi um Bahia que não conseguiu ser tão impositivo, tão, vamos dizer assim, massacrante, tão volumoso, vamos dizer assim, como foi nas últimas partidas, tá? Mas, enfim, cara, a gente vai para a estatística do segundo tempo. É um jogo até difícil de fazer uma boa leitura, porque o Bragantino tem um bom time, como eu já falei aqui para vocês, que dificultou muito a vida do Bahia na partida. Mas quando a gente vai aqui para a própria estatística do segundo tempo, a estatística ela se inverte completamente, né? O Bragantino passa a ter mais a posse de bola, passa a ter muito mais finalizações do que o Bahia na partida, 9-0 em finalizações, 4 finalizações na barra, que Marcos Felipe tem que fazer ótimas defesas para ser também um dos melhores em campo na partida, 4 finalizações para fora, e o Bahia sequer finalizou na barra, sequer finalizou em todo o segundo tempo. O Bahia teve até algumas oportunidades em contragolpes, que errava no último passe, errava na tomada de decisão,
às vezes tropeçava, o próprio Biel tropeçou em uma oportunidade ali na reta final do segundo tempo na grande área. Então, o Bragantino jogou muito bem, mas individualmente o Bahia estava muito bem defensivamente também, que foi o que garantiu o 1-0 para o Bahia nessa partida. Então, fica um jogo muito do detalhe. Quem marcasse o gol basicamente decidia a partida. Foi o que aconteceu. O Bahia não conseguiu fazer um bom segundo tempo, batalhou, brigou por todas as bolas, defensivamente foi sólido de certo modo, muito pelas atuações individuais de Gabriel Xavier e Marco Felipe, foi um dos melhores em campo aí os dois. Então fica isso, assim, o saldo positivo dos 3 pontos conquistados. Acho que é basicamente isso. Não consigo ver ontem um grande jogo do Bahia, como foi de imposição, de muita posse de bola, de envolvimento, não. Muito pelo contrário, no segundo tempo, quem teve muito mais posse de bola, quem teve envolvimento, foi a equipe do Bragantino, que poderia até sair com um empate ontem do jogo. Não seria nenhuma loucura se o Bragantino termina o jogo empatando. Teve até um gol impedido, né? Que estava muito impedido, inclusive. No cruzamento ali, a bola saiu de de cabeça para a grande área, e o jogador do Bragantino, nem lembro quem é que foi, fez um gol impedido. Então, o Bragantino ele teve volume para empatar a partida, mas o Bahia venceu, e eu acho que esse é o grande saldo, continua lá no G4, firme e forte na segunda posição, tá? Bom, é isso, gente. Basicamente, essa é a análise que eu tenho para fazer para vocês. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações também. Abraço para todo mundo. Valeu, gente. Tamo junto.